João capítulo 6, será projetado, mas você pode acompanhar em sua Bíblia, fará bem também, se assim o fizer. A partir do versículo 35, vou ler até o versículo 40. Diz assim o texto: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. E quem veio a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela leitura de Tua santa palavra mais uma vez aqui entre nós. Carecemos que o Senhor permaneça falando conosco. Que o Senhor ilumine nossa mente para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Se o Espírito Santo não trabalhar poderosamente nesse momento em minha vida e na vida de nossos irmãos, em especial em nossos ouvidos, em nosso coração, em nossa mente, nós passaremos um tempo aqui em vão, Pai, que não seja assim. Mas que a Tua igreja seja edificada mais uma vez através da Sua palavra. E o Teu nome glorificado aqui nesse lugar. Como sempre acontece, sempre que nos reunimos aqui em Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final da nossa série sobre as doutrinas da graça, mais conhecidas como 5 pontos do calvinismo ou simplesmente TULIP, como desejar. Essa série, irmãos, avançou por todo o mês de outubro, pois nesse mês lembramos da Reforma Protestante que no século XVI sacudiu o mundo e mudou a história da humanidade. Na primeira semana, vamos fazer uma recapitulação aqui. Na primeira semana aprendemos que depravação total, por exemplo, é a doutrina bíblica, que ensina que o homem não regenerado está totalmente morto em pecado e incapacitado de buscar a Deus livremente. Aprendemos com a doutrina da depravação total que o homem não tem livre arbítrio, justamente porque a nossa vontade é cativa do pecado, não é livre para escolher. Na segunda semana aprendemos que eleição incondicional é a doutrina bíblica que ensina que Deus, por um decreto soberano e eterno, escolheu um número de homens para a salvação, e essa escolha foi pautada ou fundamentada unicamente em sua boa vontade, e a única pessoa que ele consultou foi o seu bom conselho, ninguém mais. Que a eleição, a predestinação, é um ato soberano de Deus e que não depende em nada, em nenhum grau do homem. Aprendemos na terceira semana sobre expiação limitada, que é a doutrina bíblica que ensina que Jesus Cristo, em sua morte de cruz, fez expiação somente e tão somente pela igreja. Que o sangue de Cristo não foi vertido por todo mundo, por todos os homens, mas somente por aqueles que o Pai escolheu. Expiação limitada, também chamada de expiação definida. Ou seja, nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Cada gota do seu sangue foi por um pecador especificamente. E não há ninguém, não há a menor possibilidade
do sangue de Cristo ter sido derramado por alguém e essa pessoa não ir a Deus. Semana passada aprendemos que graça irresistível é a doutrina bíblica que ensina que Deus irresistivelmente conquista a vontade do pecador eleito com sua graça e o regenera, concedendo-lhe fé e arrependimento para crer em Cristo. Preste atenção. Se o homem morto em pecado é incapaz de voltar-se para Deus, não tem livre arbítrio, porque a sua vontade também é cativa do pecado, então é necessário que Deus rompa essa escravidão, conquistando em primeiro lugar a vontade do pecador. E nós aprendemos semana passada que essa conquista não se dá de forma leviana, ditatorial, não. Aprendemos semana passada, como diz o profeta, que o Senhor nos cativa para Ele, nos buscando com laços de amor. É a palavra, é a figura usada pelo profeta. Hoje falaremos sobre o quinto ponto, a quinta doutrina da graça, que é a perseverança dos santos. Afinal, irmãos, podemos ter certeza que finalizaremos nossa jornada guardando a nossa fé. Eu disse no início do culto que o mais importante da nossa vida não é nós termos outros tipos de vitória, mas o mais importante é se nós guardamos a nossa fé, é se a nossa fé permanece viva, ainda que abalada, ainda que fragilizada, mas se a nossa fé permanece viva, como nós podemos garantir que finalizaremos a nossa jornada guardando a nossa fé, como aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que chegou no final de sua vida. E uma das últimas palavras que temos do apóstolo Paulo foi quando ele escreveu sua segunda carta a Timóteo, dizendo que combateu o bom combate e guardou a fé. Podemos dizer assim? O que nos garante? O que garante que não perderemos a fé ao longo do caminho? Quem garante nossa chegada final? Há alguma possibilidade de perdermos a salvação ao longo da nossa vida? Existe essa possibilidade? A palavra de Deus responderá a essas questões hoje. E para isso vamos ao texto lido. Vamos entender o contexto aqui de João capítulo 6. Nós passamos por esse mesmo texto há pouco tempo. Em nosso último culto de ceia, nós fizemos uma exposição de João capítulo 6. Naquele dia vimos que esse diálogo de Jesus com a multidão aconteceu um dia depois do grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. Se lembram disso? Era o mesmo contexto, o mesmo episódio. Um milagre fenomenal, espantoso, mas que, como todo milagre, não tem poder para converter o coração de nenhum pecador. Milagre não converte ninguém. A única coisa que converte pecador é o Espírito Santo, através do Evangelho e da pregação da Palavra de Deus. Nós vimos que a mesma multidão que comeu dos pães e dos peixes multiplicados por Jesus, voltou a buscar Jesus no dia seguinte, mas somente para comer e beber de novo. Não porque eles se alegravam com a presença de Cristo, não porque eles tinham visto sinais e tinham crido na palavra de Deus, nada disso. A multidão que foi beneficiada com o milagre voltou a buscar Jesus no dia seguinte, simplesmente porque queria comer e beber novamente. Jesus sabia que aquelas pessoas o buscavam somente para saciarem a fome terrena. Jesus não apenas não os alimentou outra vez, esse é um fato importante. Jesus não os alimentou de novo, a multidão era a mesma, a fome era a mesma, mas Cristo não multiplicou pães e peixes novamente para aquela multidão, mas não apenas isso. O texto diz que Jesus começou um discurso, uma pregação tão dura, tão difícil, que a multidão o abandonou.
A pregação de Jesus continuou tão dura, tão difícil, que os seus seguidores, seus discípulos, não os 12, também o abandonou durante a pregação. Uma pregação duríssima. Mas uma pregação duríssima para os homens daquele dia, mas também duríssima para os dias de hoje. Duríssima para os dias de hoje. Para uma multidão que está desejosa de um Cristo que lhe resolve apenas os problemas humanos. Apenas a fome física. Jesus chegou e disse o seguinte, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que não perece. A pregação de Jesus era dura 2000 anos atrás e continua dura até hoje. Porém, irmãos, ao mesmo tempo é uma pregação que nos traz alento, conforto, segurança. Pois nessa mensagem de Jesus, ele nos fez 3 promessas. No meio dessa pregação duríssima de Jesus, nesse trecho que nós lemos do versículo 35 ao 40, nesse pequeno trecho, Jesus nos fez 3 promessas poderosas, 3 promessas sobre as quais podemos repousar nossas almas, descansar, mesmo quando nossa fé é atingida. São essas 3 promessas de Jesus que nós veremos hoje durante a pregação. A primeira promessa de Jesus, sobre a qual podemos descansar nossa alma, é que Jesus garantiu, preste atenção, nutrição, saúde, alimento por todo o curso de nossa história. Em primeiro lugar, Jesus nos garantiu que não nos faltaria alimento durante todo o curso de nossa história. Olha o versículo 35, o primeiro versículo que nós lemos hoje. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, em todos os homens há necessidades espirituais. O pecado tornou os homens espiritualmente desnutridos. Há uma carência, há carências em nossas almas que não podem ser supridas com elementos naturais. Nossas verdadeiras deficiências, nossa verdadeira fome é na alma, uma deficiência, uma fome, uma carência que não pode ser suprida com relacionamento amoroso, nem com realização profissional, nem com rituais religiosos, mas todas as nossas carências só podem ser supridas em Jesus e com Jesus. Foi nesse sentido que ele disse, eu sou o pão da vida. Ou seja, ele é o único que pode matar a nossa verdadeira fome. Ele é o único que pode nos satisfazer por completo. Ele é o único que pode suprir todas as demandas, todas as carências de cada homem dessa terra. Não são relacionamentos amorosos, realização profissional. Você pode se realizar profissionalmente e continuar com o mesmo vazio existencial de antes. Você pode encontrar o amor da sua vida e permanecer com o mesmo vazio existencial de antes, porque o amor da sua vida não tem poder para te realizar, para te completar para sempre. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. O que vocês precisam de verdade, ou acima de tudo, é do pão da vida. Mais que isso, irmãos,
Nosso Senhor não se apresentou como pão da vida porque Ele satisfaz momentaneamente nossa fome. Ele não é um paliativo para as nossas necessidades, mas nesse texto, Jesus está nos garantindo que suprirá todas as nossas necessidades existenciais, espirituais, da alma, mas para sempre, não temporariamente. O versículo 36 completo diz assim: e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É para sempre, irmãos. A satisfação que o Senhor nos dá, a lacuna que Ele preenche, o vazio que Ele preenche, não é por um instante, não é por um ano, por alguns anos, não. É para sempre. Aquele que vai a Jesus jamais terá fome, jamais terá sede. Prestem bem atenção. Relacionamentos amorosos, realização profissional, sucesso financeiro, são exemplos de coisas que podem nos realizar, porém, parcialmente e também por um tempo. Tudo isso pode passar. E passam. E passam. Mas como nossas verdadeiras deficiências são na alma, somente um alimento espiritual pode nos satisfazer de forma plena e de forma cabal, de forma eterna. Nossos problemas são espirituais. Nossos problemas são espirituais. Aqui está um primeiro ponto fundamental de divergência. É um ponto só, mas é um fundamento de divergência entre o cristianismo e ideologias humanas. Nas ideologias humanas, o problema está em outros fatores. O problema do homem é carnal, é natural. Ou é a desigualdade, ou é a preguiça, ou é não sei o que mais. Enquanto nós sabemos que o problema do homem é o pecado que habita nele. O problema do homem é espiritual, e somente um fator espiritual pode mudar essa realidade. Então, quando Jesus disse que quem fosse a Ele e quem cresce nele jamais teria fome e sede novamente, Ele estava garantindo nosso sustento, nossa nutrição, nossa saúde, nosso vigor até o final da jornada. Aqui nós encontramos o primeiro sinal, a primeira marca, a primeira garantia de que nós, de fato, verdadeiramente, finalizaremos a nossa caminhada. É porque não nos faltará alimento, não nos faltará saúde, não nos faltará nutrição, não nos faltará água, porque Jesus estará conosco. Mas essa foi apenas a primeira promessa. A segunda promessa de Jesus nesse texto, sobre a qual podemos descansar nossa alma, é a garantia que Jesus fez, que sempre receberá todos os que forem a Ele em busca de refúgio. Que garantia maravilhosa, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia. Irmãos, não há a menor possibilidade de um pecador buscar refúgio em Jesus e não encontrar. Não há. É impossível isso acontecer. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, é a garantia de que mesmo o pior dos pecadores, se for a Jesus em busca de refúgio, encontrará refúgio para a sua alma. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Preste atenção, Jesus é Deus. Então estamos falando de um Deus eternamente santo, que não tolera o pecado, mas que garante que receberá em seus braços o pior dos pecadores, se esse buscar refúgio nele. Não há limites para esse amor.
Não há limites para essa bondade de Deus. Nesse sentido que ele não faz acepção de pecadores, todos os homens, igualmente, que vivem em seu lamaçal de pecado, com a sua vida destruída pelo pecado, escravos pelo pecado, seja o pior homem dessa humanidade, se for Jesus, encontrará refúgio, encontrará perdão, encontrará restauração para a sua alma. Que aleluia, que alegria, que alegria. O que seria de nós se não fosse essa disposição de Jesus de receber pecadores? O que seria de nós? Não estaríamos aqui. Nenhum de nós seria recebido em sua presença. Mas há um detalhe importante. Só vai a Cristo arrependido quem o Pai envia. Isso aqui é um detalhe fundamental. Primeiro, há uma ação de Deus na vida do pecador. Percebam, irmãos, como as doutrinas da graça se entrelaçam e se completam. O homem morto no pecado é ressuscitado pelo Pai. A isso nós chamamos de regeneração. Depois de ressuscitado, depois de regenerado, ele é conduzido a Cristo para ser justificado. Mas é o Pai quem inicia a obra, é o Deus Pai quem ressuscita o pecador morto, atrai o pecador e o envia a Jesus. Olhem bem, se não foi isso que Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não há a menor possibilidade de alguém ir a Jesus sem ter sido enviado pelo Pai. Não são todos que vão a Jesus. Não são todos. Mas aqueles que o Pai escolheu para Jesus, esses vão a Cristo com certeza. Mais cedo ou mais tarde. E essa é a segunda promessa. Todo aquele que o Pai enviar será recebido por Cristo, receberá um abraço salvador do nosso Senhor, ainda que seja o pior dos pecadores. A terceira promessa, irmãos, sobre a qual podemos descansar nossa alma, é que Jesus nos garantiu não uma vida temporária, não uma vida limitada, não restauração aqui nesse mundo, não apenas uma história diferente aqui nessa terra, mas Ele nos garantiu vida eterna. A vida eterna nós temos certeza que a temos, porque o Senhor Jesus nos garante. Olha o versículo 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, o Deus Pai. Sabemos que quem enviou foi o Deus Pai. E qual é a vontade do Deus Pai? No versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Que maravilha! Olhem como é um plano à prova de falhas. Todos os que o Pai envia a Jesus são por Ele recebidos. E todos aqueles que Jesus recebe, Ele jamais os perde. Jesus jamais perderá de suas mãos nenhum daqueles que Ele recebeu do Pai. Não é vontade do Pai que ninguém se perca, e Jesus garante que cumprirá a vontade do Pai, não perderá ninguém, e aqueles que repousarem serão ressuscitados no último dia. A isso nós chamamos de segurança da salvação. Qual a garantia que temos que jamais nos perderemos? A garantia é que estamos guardados nas poderosas mãos de Jesus. Essa é a garantia. Tivéssemos sido guardados nas mãos de qualquer uma outra pessoa, de qualquer um outro Deus, nós iremos nos perder mais cedo ou mais tarde. Se dependêssemos de nós para completarmos a nossa caminhada, nós iríamos cair e iríamos nos perder no primeiro momento. Mas não depende de nós.
nós estamos guardados nas mãos de Jesus. E Ele não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Nenhum daqueles. Eu já contei aqui para os irmãos algumas vezes que perguntaram ao Dr. Russell Shedd se existe alguma possibilidade de um homem perder a salvação. Ele respondeu que claro que existe. Só depende de quem te salvou. Se foi Jesus quem te salvou, é impossível. Estamos guardados em suas mãos e dela nós não escapamos. Quem nos afastará do amor de Cristo? Agora, se foi outra coisa que te salvou, não é que existe a possibilidade de você se perder, não. Você vai perder. Mas aqui no texto de hoje, Jesus nos dá essa garantia. E Ele ainda ratifica essa promessa no versículo 40, quando Ele diz: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do meu Pai. Sabe qual é a dificuldade de entender, de compreender esse versículo aqui? É que muitos não compreendem o que é a vontade de Deus. O que é Deus sentir uma vontade. Acredita que Deus sentir vontade é igual aquelas coisas que é cantado em algumas músicas evangélicas, de que Deus somente deseja, Deus sonha, Deus... É como se Deus estivesse lá no céu torcendo para a gente se converter aqui na terra. Imagina, Deus roendo a unha, para ver se você se converte ou não. Deus aflito. Não é isso que a Bíblia fala de vontade de Deus. Tudo que Deus deseja, Ele cumpre. Tudo que Deus planeja, Ele realiza. Tudo que Deus inicia, Ele completa. Deus, em momento algum, fica no desejo, fica na vontade. Não há a menor possibilidade de Deus desejar algo e isso não acontecer. Deus não sonha, pelo amor de Deus. Deus não sonha, Ele decreta. Ele é soberano, Ele realiza. Ele é soberano. Então, quando Cristo diz que essa é a vontade de Deus, é porque é isso que irá acontecer. Afinal de contas, agindo Deus, quem impedirá? Então, a promessa não é apenas para hoje, mas ela é para toda a nossa caminhada, apontando para a eternidade. O que Jesus está garantindo aqui é que Ele é a nossa rocha fiel e sempre estaremos firmados nessa rocha, e como a rocha não falha, então é garantida a nossa chegada. E assim termina o texto de hoje. Como eu já disse, o que esse texto nos fala é de segurança da salvação, ou como chamamos na teologia, perseverança dos santos. Perseverança dos santos é a doutrina que nos ensina que todas as pessoas que verdadeiramente foram regeneradas por Deus, todos que experimentaram a verdadeira conversão, jamais cairá de forma definitiva, mas perseverará até o fim, pois é Cristo quem a preserva. Essa é a doutrina da perseverança. A doutrina da perseverança nos faz entender que não há a menor possibilidade de Deus ressuscitar um morto para depois vê-lo morrer no pecado novamente. Se Deus o ressuscita, a sua obra jamais será frustrada e nós iremos finalizar o nosso percurso, porque Ele garante que finalizaremos o percurso, não por causa de nós. Essa doutrina não é nova, é uma doutrina bíblica. Trago hoje para os irmãos a grande confissão de fé da nossa denominação, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, no capítulo 17, um texto somente sobre essa doutrina. Ou seja, o capítulo 17 da Confissão de 1689, Confissão Batista, explica detalhadamente o que vem a ser a doutrina da perseverança dos santos. Está sendo projetado, não está? Eu quero que você acompanhe a leitura, preste atenção.
os que Deus aceitou no amado, em Jesus, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa que é dos eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do seu estado de graça. Significa que de vez em quando a gente vai tropeçar, de vez em quando tem gente que se desvia do caminho, mas não é definitivo. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É Ele continuamente que gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra nós, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Não obstante, ou seja, apesar disso, a visão perceptível da luz e do amor de Deus pode para eles cobrir-se de nuvem e ficar obscurecida por algum tempo, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Mesmo assim, Deus continua sendo o mesmo, e eles serão guardados pelo poder de Deus, com toda certeza, até a salvação final. Quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravadas nas mãos, das palmas do seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, desde toda a eternidade. Confissão Batista de Londres, de 1689. Mais explicado que isso, impossível. Está dizendo que o Senhor Jesus garante a nossa caminhada, garante a nossa chegada. É interessante quando na confissão, nesse parágrafo, nesse capítulo, termina dizendo que o nosso nome está escrito no livro da vida desde a eternidade. Eu sei que é uma brincadeira clichê, mas é bem verdade que muitos acreditam que o nosso nome é escrito no livro da vida e é apagado do livro da vida quando a gente comete um pecado, depois é escrito novamente, e depois apagado novamente, depois escreve outra vez. Quantas vezes no dia o nosso nome é escrito, seria escrito e apagado do livro de Deus? Não há a menor possibilidade. O teu nome foi escrito no livro da vida. E não tem borracha no céu. Foi escrito com o sangue do Cordeiro. Impossível de apagar. Nossa salvação é garantida. Há uma outra citação do teólogo Richard Belcher, vai ser projetado também. Ele explica a doutrina da perseverança dos santos da seguinte forma: a doutrina da perseverança é uma conclusão lógica dos 4 pontos anteriores do calvinismo. Se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. Preste atenção, não há outra possibilidade. A salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. É Ele quem conhece, é Ele quem escolhe, é Ele quem dá o dom da fé, é Ele quem fornece a capacidade do homem de se arrepender, de se envergonhar dos seus pecados. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem ingere fé, é Jesus quem nos justifica, é tudo obra deles. Ele é Cristo, é Deus quem nos atrai para si, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. É toda uma obra, é uma obra exclusivamente de Deus, e não poderia, no final dessa obra, depender do nosso esforço. Não faria sentido algum, no final de toda essa obra, tudo ir buraco abaixo, porque o Ricardo pecou no último dia de sua vida.
Ele nos salva e nos garante até o fim. Porém, irmãos, mais importante do que a nossa confissão histórica, mais importante do que as palavras dos grandes teólogos, é o que a Bíblia diz sobre perseverança dos santos. Temos aqui alguns textos bíblicos para nós verificarmos ainda hoje. Olha o que diz, acompanhe comigo, por favor, projete, se for possível, Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Conseguimos? Deuteronômio 30, versículo 6. Só falta o versículo. Foi? Está lá? Eu não tenho retorno. Isso. Está no 2 ainda. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O Senhor teu Deus. Isso. Olha o que diz o texto bíblico. O Senhor teu Deus. Percebam como é a ação de Deus. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. É Deus falando, a circuncisão não será apenas na carne, não. Eu vou circuncidar o coração de vocês para vocês me amarem completamente, para que vocês vivam. É escolha divina. Eu vou ler para os irmãos alguns outros textos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Preste atenção agora em mim. Ó. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus falando com o povo o seguinte, vocês serão obedientes porque eu vou fazer vocês serem obedientes. Olha o que diz Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é a etapa final. Romanos 14:4. Quem és tu que julgas o seu servo alheio? Para o seu próprio Senhor estará de pé ou caia, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Olha que garantia é essa. Primeira carta de João 2:19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Rapaz. Judas. Você já leu alguma vez a carta de Judas? Judas capítulo 1, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Judas, irmão de Jesus, dizendo que ele é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar em sua glória. Isso é garantia eterna de salvação, irmãos. Um dos que eu mais gosto é Salmo 121, versículo 3, somente a parte A, que diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Que alegria! Olha, você não tropeça, não é porque você é bom, não é porque você é um cara atento e você lê a Bíblia todo dia e ora todo dia. Tudo isso precisa ser feito, mas não é isso que te impede de tropeçar. O que te impede de tropeçar é que ele não permitirá que os seus pés vacilem. Vamos ler João capítulo 10? A mídia aí, João capítulo 10.
Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29. Essa eu quero que nós leiamos juntos. Vamos ler juntos essa palavra de Jesus, todos juntos. As minhas ovelhas ouvem. Eu lhes dou a vida eterna. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu ninguém pode arrebatar. Somente esse texto deveria finalizar toda a contenda. Jesus está dizendo o seguinte: ó, as minhas ovelhas. Existem outras ovelhas? Existem. Existem ovelhas de outros pastores. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna. Gente, vida eterna é vida eterna. Não é vida parcial. Não é a possibilidade de vida eterna. Jesus não falou o seguinte: eu abri uma possibilidade para quem quiser ter vida. Não, eu lhes dou a vida eterna. Esses jamais perecerão. É de um poder fenomenal em nossas vidas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Alguém nos arrebatará das mãos de Jesus? Ninguém. Há alguma possibilidade de nós fugirmos das mãos de Cristo? Nenhuma. Existe alguma chance de não concluirmos a nossa jornada? Zero chance. Tudo isso nós chamamos de perseverança dos santos, ou segurança, ou no popular, salvo de verdade, salvo para. Quem de fato teve a sua vida regenerada, não volta atrás. Quem de fato encontrou Cristo, não cai da fé. É a palavra de Deus que nos garante. Duas aplicações para finalizarmos a mensagem de hoje. A primeira é que essa doutrina deve nos conduzir a uma vida de mais santidade e não de menos santidade. A primeira crítica que se tem a essa doutrina é a seguinte: então se eu estou salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser que eu já estou salvo. O raciocínio em si já é completamente incoerente. Porque aquele que foi verdadeiramente salvo, aquele que foi verdadeiramente regenerado e livre da escravidão do pecado, não tem mais vontade de voltar para essa escravidão. Vai pecar ainda, como nós ainda pecamos. Mas o pecado causa em nosso coração uma profunda tristeza. Mas, irmãos, é verdade. Nós não lutamos, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, não lutamos mais contra o pecado para alcançarmos a salvação, porque já somos salvos. Nós lutamos contra o pecado, lutamos para termos uma vida santa e piedosa como forma de louvarmos a Deus pela tão grande salvação que nos foi alcançada. Somente por causa disso. Mas é verdade, nem o pecado nos afasta mais do Senhor. Tem mais esse poder. Fomos livres da escravidão do nosso pecado. Mas a nossa vida de santidade irá pregar, irá testemunhar ao mundo o que acontece com um pecador quando ele é regenerado por Deus e salvo por Cristo. Então essa doutrina deve nos conduzir a uma vida de santidade. Essa doutrina, em segundo lugar, deve tirar de nós o medo da morte e o temor de Deus. O cristão não teme mais a morte. Pelo contrário, o cristão tem desejo em encontrar-se com o Senhor, em finalizar a história e viver com o seu Senhor para sempre. Para sempre. Essas doutrinas da graça romperam na Idade Média para um povo, uma sociedade que tinha pavor da morte. O maior medo, o maior pavor que aterrorizava os homens na Idade Média era a morte. E por medo da morte, eles eram capazes de fazer tudo, inclusive comprar a salvação com dinheiro. Se tornaram presas fáceis para os
mercadores da fé. Mas a doutrina da perseverança dos santos veio trazer alento e conforto para essas almas quando afirma que aqueles que foram encontrados por Jesus, foram ressuscitados por Deus, jamais será perdido, jamais se perderá. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por isso? Pessoal do louvor, vamos repetir a canção que nós já cantamos hoje? Mas antes vamos orar a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós queremos lhe agradecer por tua palavra nessa manhã, que veio nos trazer alento, conforto, tranquilidade, paz para nossas almas. Que saímos daqui hoje com a certeza de que não depende de nós finalizarmos a nossa jornada, porque se dependesse de nós, era certo que nós não iríamos terminar bem. Era certo, Pai. Muito obrigado por tua graça que nos alcançou, pelo poder de Deus que nos ressuscitou dos pecados, por Cristo que nos recebeu em sua presença, mesmo sendo nós pecadores, e está nos conduzindo para o reino eterno ao lado de Cristo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa certeza que o dia o Senhor virá nos buscar para vivermos junto contigo. Temos essa segurança, porque a tua palavra nos diz e porque Cristo nos prometeu. Em nome de Jesus. Aleluia. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é
danças, das preces, dos hinos. Ele é meu